Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou Ana Paola, analista comportamental, especialista em autismo, e hoje eu venho trazer para você duas abordagens que nós usamos no dia a dia terapêutico e eu também uso com o meu filho para desenvolver a linguagem, a fala, a comunicação. Para análise do comportamento, a gente nem trabalha com a palavra linguagem, a gente usa o termo comunicação, porque nós entendemos que toda forma de se comunicar é linguagem. Então a gente trabalha com comunicação. Bom, vamos lá. A primeira abordagem que eu quero falar com vocês é sobre falar com a sua criança, cumprimentar o seu filho, fazer a oração antes de dormir, participá-la nesse momento, na hora de escovar os dentes, na hora de fazer as alimentações, né? O almoço, o jantar, o lanche, sempre convidar. Fulano, no caso do meu filho é o Lucas, então vou dar um exemplo com o nome do meu filho. Lucas, vem almoçar, Lucas, vamos dormir, Lucas, vamos passear, cumprimentá-lo, bom dia, Lucas, boa noite, Lucas. Ou quando você recebe uma pessoa de fora, um familiar, uma visita, incentive essa visita a fazer a mesma coisa, mesmo que a sua criança não deu retorno. Não deu retorno visual, não deu retorno verbal, ou às vezes dá essa impressão que ela nem está participando, nem está prestando atenção, não tem problema. Vocês precisam continuamente se referir a ela com o nome, com a fala do que vai acontecer, com a explicação do que vai acontecer. A gente percebe na análise do comportamento que o comportamento de ouvinte, ou seja, a compreensão daquilo que nós escutamos, ele vem primariamente ao comportamento de falante, que é o verbal, que é falar, que é se expressar. Então a gente precisa incentivar todos esses meios de comunicação. Então a gente sempre conversa com a nossa criança e incentiva as pessoas de fora a fazerem o mesmo. Bom, segunda abordagem que eu quero passar para vocês, o tempo de fala e de escuta. Como nós já somos muito bons em falar, em ouvir, a gente fala e imediatamente a pessoa que está nos ouvindo escuta e dá esse retorno para a gente. Só que quando a gente trabalha com crianças dentro do espectro autista, essa velocidade desse processamento não é assim como o nosso. Então, como a gente está ensinando isso para elas, a gente vai falar num tempo menor, frases mais curtas, e quando a criança já é verbal, ou seja, ela já está começando a falar umas palavrinhas, alguns barulhinhos, a gente fala, por exemplo, bom dia, Lucas. Eu preciso dar um tempo em silêncio para minha criança fazer aquele processamento do meu convite ao bom dia e quem sabe ele me fazer o retorno do bom dia. O que a gente faz com frequência? A gente fala bom dia, mamãe. Eu já falo na sequência o que ele deveria me responder e ele nem tem tempo de processar, ou seja, eu atropelo o tempo de processamento auditivo daquela criança, né? E quando a criança é não verbal absoluto, ou seja, ele ainda não emitiu as palavrinhas, ele só emite alguns sons aleatórios, mas não são ainda definidos como palavras. Toda vez que eu der um comando para essa criança ou um cumprimento, eu preciso falar mais pausado. Por exemplo, agora eu falaria assim, ó, bom dia, Lucas, se ele ainda fosse não verbal. Ou seja, crianças verbais, eu falo no meu tempo, mas eu dou uma pausa para ele tentar emitir uma resposta. E a criança que é não verbal, como que eu faço? Eu falo a frase pausadamente e também dou um tempo, certo? Espero que vocês tenham compreendido essas duas abordagens, elas dão muito certo, prontinho, pode utilizar com a sua criança aí, que certamente você colherá bons resultados em breve. Um abraço!